por que que eu comecei a investir, o que foi que aconteceu na minha vida e tal. E no final de 2017 eu passei por uma situação muito ruim, muito difícil, muito complicada, porque eu não tinha uma reserva financeira, eu não tinha nada, não tinha nenhum tipo de reserva e eu só trabalhava. Não tinha dinheiro para comprar uma garrafa d'água, como eu costumo dizer aqui pro pessoal aqui em Fortaleza. All right, welcome everyone back to the Cryptoverse. Fala trader e investidor, como é que você tá? Espero que você esteja tendo um excelente dia. Bem, hoje a gente vai começar contando uma história de um cara que começou do zero, lá do Ceará, Fortaleza, Caio Vicentino. Pois é, hoje ele é youtuber, tem um pouco mais de 100 mil seguidores em seu canal e a trajetória dele no mundo dos investimentos é muito vitoriosa. Hoje considerado um dos maiores youtubers com canal de investimentos do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem um problema muito sério na educação. Infelizmente, nas escolas a gente não tem o ensino da educação financeira. A gente só aprende o básico dos básicos. A maior parte das coisas a gente nem leva para a vida, como aí fórmulas báscaras, raiz quadrada, essas coisas a gente não leva para o dia a dia. Afinal de contas, você não vai no mercado e quando sai lá a sua soma total do que você comprou, você não vai falar para atendente do caixa fazer uma divisão aí numa raiz quadrada vezes 3, porque deu X de compra e o Y é igual, etc. E assim vai, né? É só o básico. Mais, menos, vezes dividir. Infelizmente, a nossa educação aí, ela é defasada. Por isso, a gente precisa se identificar, estudar, se aprofundar de forma geral no mundo econômico, no mundo dos investimentos. E é por isso que eu venho e estou trazendo aqui esse conteúdo para você, para que você aprenda também a começar a investir no mundo das criptomoedas. E também não poderia deixar de falar de um dos maiores traders do mundo, só que esse cara é um americano, o nome dele é Benjamin Cohen, que também é um ex-CLT, só que ele já era aí praticamente louvável na sua trajetória como trabalhador aí, trabalhava para o governo, fez doutorado em engenharia nuclear, passou aí por uma parte dentro da NASA, enfim. Mas nas suas horas vagas ele não deixava de estudar o mercado financeiro também, e se você for fazer uma comparação da educação americana com a educação do Brasil, é totalmente diferente. Ele teve um pouco mais de vantagem pela educação americana, mas também não deixou de ser um investidor do mercado de criptomoeda. E esses dois exemplos que eu trouxe para que você entenda que é possível, mesmo que hoje você esteja trabalhando como CLT ou que você tenha aí o seu próprio negócio, que sim, você consegue dividir algumas partes do seu dia, do seu tempo, para que você estude o mercado de criptomoeda e comece a fazer alguns aportes dentro do mercado de criptomoedas. Lembrando, este não é um canal de investimento, é um canal de educação. Eu hoje sou investidor do mercado de criptomoeda, já faz um pouco mais de 5 anos, mas eu venho trazendo vídeos para você quase todos os dias para que você entenda o fundamento do mercado de criptomoeda. Até mesmo se você voltar alguns vídeos atrás dentro do meu canal, eu falo de como a gente não cair em investimentos duvidosos. Quantas vezes a gente olhou para o relógio aí numa quinta, numa sexta-feira, pensou, pô, esse horário não passa, o que eu tô fazendo aqui, trabalhando como CLT? Às vezes a gente até pensa assim, pô, minha vida tá passando, eu tô aqui dentro dessa empresa, o meu salário todo mês vem o mesmo, embora a gente tenha estabilidade como CLT, sempre a gente quer um algo a mais, a gente quer ter um recurso a mais, até mesmo porque muitas das vezes a gente acaba aí que extrapolando um mês ou outro e acaba fazendo uma dívidazinha a mais que já pesa no orçamento, porque você sabe que você tem aquele salário fixo todos os meses e que isso não vai mudar. Ou se você até mesmo é uma pessoa mais pé no chão e começa ali desde do início da sua trajetória como CLT ou como empreendedor, guardar um dinheiro todo mês, mas não sabe onde aportar esse dinheiro, como investir,
o que fazer, você simplesmente deixa ele ali. Eu não vou nem falar em poupança, porque hoje em dia ninguém mais, né? Não é possível que você aí tenha seu dinheiro guardado em poupança. Tá aplicado aí em CDI, rendendo apenas aí 1% ao mês. E quando você vai pegar aí o seu lucro, dependendo do rendimento que você fez aí, se foi de longo prazo, a aplicação que você fez aí de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 2 meses, ainda a gente tem que pagar mais uma porcentagem de 17,5% de IOF em cima do lucro que você obteve. É só a gente fazer uma conta simples. Suponhamos que o seu rendimento aí, o seu patrimônio guardado seja de R$1.000, e aí você deixou ele guardado lá durante um ano com rendimento de 1% do CDI, ele rendeu 14,50%. E aí, no final do ano, você tirou lá R$145, ou seja, você emprestou o dinheiro para o governo durante um ano para ele te voltar R$145. Só que ele te volta esse dinheiro, e quando você for declarar esse lucro total, você ainda tem que pagar mais IOF e mais algumas taxas para dentro do banco aí. Isso se você não tirar antecipadamente, que aí vai se tornar aí um pouco mais caro. Por quê? Porque a nossa inflação, ela vai acabar ao longo de um ano comendo todo esse lucro seu de R$145, porque a nossa inflação é de 7 a 8% ao ano. Ou seja, se você for fazer as contas no final do ano, não rendeu nada. Mas dentro do mercado de criptomoeda, você não tem esses riscos. Só que antes de você começar a entender e investir no mercado de criptomoeda, você precisa ter 3 bases sólidas para dentro do criptomercado, que a primeira é a consistência. Consistência nada mais é do que você aportar todos os meses um valor ali fixo dentro do criptomercado e comprando as moedas ao longo de todo o tempo. E aí você faz uma análise. Pô, eu vou precisar dessa grana para daqui 1 ano, 2 anos. E aí você tem mais ou menos uma base de quanto você vai aportar ao longo de todo esse tempo. A segunda coisa que você precisa entender é a mentalidade, principalmente no mercado de criptomoeda. O mercado de criptomoeda, ele é um mercado um pouco mais volátil que bolsa de valores, B3 em geral, do que qualquer outro tipo de investimentos. Por quê? Da mesma forma que ele traz lucros para você rápido, ele também tem correções mais rápidas. Ou seja, você tem que estar preparado para quando o seu patrimônio ele te der um lucro de mais de 300% ao longo de 6 meses, e você também tem que estar preparado quando o mercado estiver corrigindo a 300%. Ou seja, se você aportou um capital ali durante um ano de R$1.000 e viu o seu patrimônio se tornar R$300, você tem que ter a mente blindada para segurar esses ativos e continuar fazendo aportes para que a longo prazo você tenha resultados, porque a gente entende e sabe, e já foi mais que provado, que Bitcoin é um criptoativo que foi considerado como uma reserva de valor. Então você vai fazendo aportes todos os meses para que a longo prazo você tenha um retorno maior. Então é mais ou menos assim que funciona, uma mente blindada. Eu tenho um vídeo no canal aqui que fala um pouco dessa mentalidade de trader. Eu vou deixar aqui no card, em algum lugar da tela, para que você entenda e se aprofunde um pouquinho mais sobre o que é ter uma mente de trader blindada. E método. O método vai de encontro a esses 2 fatores que eu acabei de citar, que é a consistência e a mentalidade. Por quê? Suponhamos que você fez um aporte ali em Bitcoin. Beleza, você comprou ali R$100 todo mês durante um ano. Aí você quer diversificar o seu patrimônio. Agora eu vou comprar, sei lá, ADA Cardano, que é uma outra criptomoeda, também já está consolidada no mercado. Ou até mesmo Ethereum. E aí você começa a aportar em Ethereum. Você tem no seu portfólio ali Bitcoin e Ethereum. E aí só que Bitcoin começa a subir e Ethereum fica estagnada. Então você precisa ter esse método, porque você está diversificando o seu patrimônio. Embora Ethereum não tenha subido ao tempo da mesma forma que Bitcoin, mas uma hora o mercado ele vai migrar, ele sai do Bitcoin depois que as grandes instituições tiverem realizado
realizado lucro em Bitcoin, eles vão migrar para Ethereum. E aí acaba que se tornando um ciclo. Uma vez que você teve lucros exorbitantes em Bitcoin, as instituições também seguem dessa mesma forma, elas migram para Ethereum. E aí Ethereum chegou em seu topo histórico. O pessoal começa a realizar lucros lá em Ethereum. Aí eles migram para ADA. Então você precisa ter esse método na sua cabeça para que você diversifique o seu patrimônio. Ah, Tom, eu não quero investir só em criptomoeda. Ótimo. Você pode migrar um pouquinho para Bitcoin, um pouquinho para ouro, um pouquinho para prata. Hoje existe uma praticidade muito fácil que há algum tempo atrás a gente não tinha, que é comprar ações americanas. Ou seja, é uma das formas que a gente tem também de diversificar o nosso patrimônio, porque a gente sabe-se que a moeda americana, o dólar, ela não sofre agressivamente uma inflação como a moeda real brasileira. Então, você comprando ações americanas em dólar, e isso é muito fácil de fazer, você acaba aqui comprando ações americanas, o seu patrimônio está em dólar e aí você acaba aqui diversificando o seu portfólio. Ali você tem um pouquinho de dinheiro alocado em cada lugar, ou seja, não está fluindo, não está trazendo lucro para você, o outro vai estar, e assim você segue aportando todos os meses um pouquinho em cada lugar. Bem, eu não sei se você aí do outro lado é CLT ou se você é um microempreendedor, se você tem um capital guardado ou se não tem, ou se você quer começar a ter esse gerenciamento, a ter essa educação, que a gente não cresce com isso, a não ser que você tenha estudado em uma escola particular para que você tenha tido os primeiros contatos com a educação financeira, ou se você tem medo de fazer investimentos, agora você está aqui nesse canal. E nesse canal, o objetivo dele é mostrar para você os caminhos corretos de investimentos. Sem promessas, sem fórmulas mágicas, só o que realmente funciona. O que eu faço todos os dias e trago aqui para você como um ensino. Agora a gente vai fazer a análise do mercado. Bitcoin aqui no gráfico semanal continua com a sua alta aqui, ok? Embora a gente tenha tido aí algumas notícias aí de conflitos lá em Israel e Irã, chegamos a corrigir aqui no gráfico diário, tá? Fizemos uma correção até que razoável aqui, mas buscamos por um fundo ascendente aqui, ponto de stop ainda se encontra abaixo de 100 mil aqui, ok? Nós viemos depois do seu topo histórico aqui, a gente corrigiu, viemos a 100 mil dólares aqui, voltamos à alta até que teve a notícia aí dos conflitos lá no Irã e Israel, a gente corrigiu, fizemos um fundo ascendente contra o fundo anterior e agora a gente retoma a nossa alta aqui, dando continuidade de alta no Bitcoin. Se você ainda está de fora do mercado, espera um topo ascendente contra o topo anterior aqui, ok? Já estamos chegando na região aqui. Provavelmente a gente venha para corrigir aqui, nos trazendo aqui um padrão de equilíbrio dentro do Bitcoin, para que até que a gente rompa para cima ou para baixo. A gente tem aqui também no gráfico semanal um Cup and Handle, a xícara invertida aí, que a continuidade dela é para cima. Por enquanto tudo muito saudável. Tem esses dois doji aqui, mas já estamos rompendo esse doji aqui. Estaríamos em alerta aí se esse doji fosse rompido para baixo, que não é o caso, tá? Bitcoin ainda encontra-se saudável. S&P, Nasdaq aí também voltaram a subir, então está ajudando o nosso querido Bitcoin aí. No gráfico de 4 horas aqui, após essa correção, a gente bateu em níveis de sobrevenda aqui no gráfico de 4 horas, marcando um fundo ascendente aí no gráfico semanal. Ou seja, quem não pegou aí, tá? No fundo aqui do sobrevenda do 4 horas, olha só o repique que a gente já teve aí. Aguarde a próxima oportunidade aí do sobrevenda no diário. Pode ser que corrija no sobrevenda do diário? Pode, mas também pode ser que não corrija por agora, tá? Quem tá de fora aí, a gente já tá chegando aqui no sobrecompra do 1 hora, tá? Provavelmente vem assim correção, porque ele está fazendo aí um padrão de equilíbrio no gráfico diário, ok? Ou seja, a gente tem fundo, topo e estamos buscando por um fundo ascendente contra
o fundo anterior. Então, provavelmente aí o 1 hora em sobrevenda aí vai marcar o fundo do diário. Quando a gente bater o sobrevenda aqui no 1 hora, estamos marcando o fundo do diário aí, e você pode fazer as suas entradas aí, colocando o seu stop abaixo de 102 mil dólares aí, dá uma margem aí, tá? Ok? Mas como a gente já marcou aqui um fundo ascendente contra o fundo anterior, se você tá com o stop aqui embaixo, você já pode subir ele para esse fundo aqui em 102 mil dólares aqui, 102.400, 102.500 aqui, aguardando a continuação do movimento. Então, por hoje é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, ativa o sininho para que você seja notificado aí dos nossos próximos vídeos. Eu vou estar todos os vídeos agora no final dele, trazendo aí a análise do Bitcoin. E se você deixar aqui nos comentários alguma altcoin ou outra criptomoeda que você queira que eu analise, também fica à vontade para deixar nos comentários, que aí ao longo dos vídeos eu vou trazendo essas análises do mercado aí, beleza? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.